Vamos lá, a gente já deu um feedback sobre a atividade e a gente vai entrar num tópico bem tranquilo nas questões das expressões problemáticas que a gente tem na nossa língua. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar sobre a atividade? Pode abrir o microfone e mandar no chat, que aí eu já respondo de uma vez. Ok, vamos lá. Vamos tratar sobre as expressões problemáticas. O que são essas expressões? Para quem tiver com a apostila aí, a gente está na página 31. Essas expressões são basicamente os erros que a gente comete na hora de construir um texto. São os erros mais de contexto, de sentido. São aqueles erros que a gente comete quando as palavras e expressões causam algumas dúvidas. Tanto na hora de escrever, como na hora da gente ler. O sentido pode ser diferente, a escrita pode ser diferente. Tem muita palavra que tem escrita parecida, mas que tem a parte fonológica diferente, o som é diferente. Tem muita palavra que tem a escrita é diferente, o som é parecido. É isso que a gente vai ver agora. Todas essas expressões, elas estão relacionadas diretamente à grafia de alguns termos, principalmente naquelas palavras que têm uma certa similaridade, seja na questão fonética ou na questão ortográfica. Toda vez que a gente fala sobre essas expressões, a gente trabalha a sintaxe de concordância. Por que a gente trabalha ela? Porque ela é basicamente o ponto-chave da oração. É através dela que a gente consegue adaptar e adequar as palavras para que esse texto tenha um sentido, para que essa produção de sentido seja alcançada. Por que a gente vai falar disso aqui? Mesmo estudando um português mais prático, mais técnico, porque a gente entende que a nossa escrita precisa ser uma escrita positiva, precisa passar uma comunicação correta. Lembram quando a gente falou sobre a diferença da língua falada e da língua escrita? A língua falada, ela precisa de um jogo fisionômico para ela fazer um sentido. Trejeitos, aparência, tom de voz, gírias, gestos, isso tudo influencia. Na língua escrita, não, porque a língua escrita precisa dar conta da totalidade, ela precisa ser direta, ela precisa passar um sentido total. Por que a gente está falando sobre a língua escrita e sobre as expressões problemáticas? Toda hora que a gente produz um discurso, ele tem que ter um sentido. Lembra que a gente falou que a gente não fala aos quatro ventos, nada vazio? Talvez na hora da raiva, mas normalmente, para se manter uma comunicação, a gente precisa de uma conversação. O que é essa conversação? Uma pessoa que fala, uma pessoa que escuta sobre um assunto ou uma determinada pessoa. Toda vez que a gente fala sobre essas expressões na questão da elaboração do discurso, a gente fala sobre os erros que a gente comete pela falta, muitas das vezes, de conhecimento. Às vezes a gente pode escrever alguma coisa e faltar uma letra aqui ou ter uma letra a mais, e o sentido ser diferente a partir disso. Porque a gente tem essas similaridades na questão gráfica das palavras. E isso é importante para vocês, principalmente, que provavelmente vão prestar concurso depois do curso, porque isso custa ponto. Para quem já fez o Enem aí, expressão problemática é um dos principais fatores de desconto de ponto na hora da produção textual, na hora da redação. Por quê? Porque o sentido do texto, nas vezes, se perde, na grande maioria das vezes, ele se perde por causa dessas expressões. Para a gente entender sobre essas expressões, a gente precisa diferenciar os homônimos e os parônimos. O que são essas palavras? O que isso quer dizer? Os homônimos e os parônimos são aquelas palavras, são os termos que fazem parte do estudo da semântica. O que é a semântica? Lembram quando a gente falou sobre morfologia, o estudo das palavras de uma frase de forma isolada, sintaxe do conjunto total? A semântica estuda o significado dessas palavras. Geralmente, quando a gente fala sobre a semântica, a gente traz a parte do significado. O que isso quer dizer? O que isso influencia? Por isso que a gente tem o dicionário, lembram aquele dicionário azulzinho, Luft?
que é aquela folha fininha de Bíblia que a gente carregava na mochila quando a gente ia para a escola. Por que que a gente tem o dicionário? Porque na grande maioria das vezes, quando a gente quer grafar, escrever uma palavra que a gente tem dúvida, a gente recorria antigamente ao dicionário. Hoje em dia, o que a gente faz? Joga no Google. Acender com com SS ou com SC? Por quê? Porque na hora de uma produção de texto, às vezes a gente esquece, no decorrer do dia a dia, se a gente não usa muito essas palavras, a gente acaba perdendo o sentido, a noção de sentido que essa palavra tem. Então, para que a gente entre no foco das expressões problemáticas, a gente vai diferenciar um pouquinho o que que é isso. Quando a gente fala de homônimo, a gente fala de palavras que possuem a mesma pronúncia e, às vezes, a mesma escrita e têm os significados diferentes. Eles são iguais, praticamente. São as palavras que têm ou a mesma pronúncia ou a mesma escrita. Os parônimos não, eles são muito parecidos, tanto na pronúncia e na escrita. A gente vai ver a fundo isso e aí vocês vão entenderem melhor. Toda vez que a gente fala de homônimo, a gente fala que são as palavras que a gente consegue classificar em homógrafas, homófonas e perfeitas. O que que isso quer dizer? As palavras homógrafas são as palavras que são iguais na forma de escrever e são diferentes na pronúncia. Um exemplo que eu coloquei no slide para vocês, para ficar mais fácil, que a gente usa no dia a dia. A gente tem o colher, verbo, de colher planta, colher fruta, colher a roupa do varal, e tem a colher, substantivo, a colher de comer. A escrita é igual, a pronúncia é diferente. Outra diferença que a gente tem aí é jogo, substantivo, jogo de tabuleiro, jogo de futebol, e tem o jogo do verbo eu jogo. Outra palavra que é homógrafa que a gente tem aí como exemplo é denúncia. De substantivo, ele fez uma denúncia e denuncia de verbo. Mesmo que tenha um acento ali, a grafia é igual, só a pronúncia é diferente. As homófonas não, elas são iguais na pronúncia e são diferentes na escrita, na grafia. Um exemplo que a gente tem é consertar com C e consertar com S. Geralmente a gente confunde essas palavras que são homófonas. Por quê? É uma questãozinha ou outra de letra que muda, mas a parte fonológica é a mesma. Então, às vezes, a gente pronuncia e escreve de um jeito errado, e isso muda o sentido. Um exemplo que a gente tem aí, o consertar com C, quer dizer harmonizar. E o consertar com S é reparar. Conserto de porta. A gente tem aí senso, que é de recenseamento, e senso de juízo, senso comum. Quando é um juízo é com S, quando é um senso de recenseamento, de pesquisa, a gente usa o C. Acender com C e acender com SC. O acender com C é de atear fogo, acender o fogo. E o acender com SC é o de subir, questão de sempre estar acima. E a gente tem os homônimos perfeitos. O que são esses homônimos perfeitos? São aquelas palavras que são iguais, tanto na grafia quanto na pronúncia. O exemplo que a gente tem aí é caminho substantivo e caminho verbo. Ele fez o seu próprio caminho, substantivo, caminho verbo, eu caminho. A pronúncia é a mesma, a escrita é a mesma. Cedo de verbo, eu cedo, vem do verbo ceder. E é de verbo de tempo, acordei cedo. A gente escreve e pronuncia da mesma palavra, da mesma forma. A gente tem livre de adjetivo e livre de verbo, eu livro. A gente também tem os parônimos. O que são os parônimos? São os mais fáceis e são os mais comuns a gente errar. Mesmo que nos homônimos a gente confunda uma palavra ou outra, nos parônimos a gente costuma errar, mas de uma questão mais contextual, uma questão mais recorrente. Por isso, talvez a gente erre mais os parônimos, porque a gente pronuncia mais, é uma questão mais de conhecimento, de mundo. Lembram do guarda-chuva que eu expliquei para vocês? Que o nosso conhecimento, a nossa linguagem é como se fosse um guarda-chuva virado de cabeça para baixo, a gente vai falando e tudo vai ficando guardadinho ali no guarda-chuva. Os parônimos também entram nisso. Na grande maioria das vezes, a gente usa palavras semelhantes para dizer uma coisa e muda totalmente o sentido. E justamente é isso, os parônimos são justamente isso. São as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas elas são totalmente diferentes no sentido. E eles são uma questão mais de conhecimento. Um exemplo que a gente tem aí é absolver e absorver.
são semelhantes, são palavras parecidas, não são iguais, elas são parecidas, mas o sentido é diferente. Quando a gente fala que uma pessoa foi absolvida de um julgamento, ela foi perdoada. Quando a gente fala sobre absorver algo, é sobre aspirar, sobre querer algo. A gente tem aí um exemplo também, cavaleiro e cavalheiro. Geralmente a gente fala errado. Nossa, aquele homem é um cavaleiro. Não, ele não está andando no cavalo. Cavaleiro é aquele que cavalga, uma pessoa que é gentil, que é prestativa, é cavalheira. Outro exemplo que a gente tem aí é... Cadê? Docente, discente. Toda vez que a gente fala sobre questão de docência, a gente está falando sobre um professor. E quando a gente fala sobre discência, a gente fala sobre os alunos. A gente vê muito emigrar e imigrar. O que que é o emigrar? É sair de um país. O que que é imigrar? É entrar em outro. A gente que está aqui no Brasil, quando sai do Brasil, é imigrante. Quando a gente entra em um outro país, naquele país que a gente está, a gente é imigrante. São termos que são parecidos, por isso que é mais comum da gente errar. A gente tem uma lista muito extensa na língua portuguesa que fala sobre as expressões problemáticas. Eu trouxe aqui para a gente, para não ficar um assunto muito extenso, o que está na apostila, que é o que é mais usual. Então, a gente vai entender um pouquinho por que que ele é mais, que são questões mais, eita, usuais. A gente começa na apostila com o senão separado e o senão junto. Toda vez que a gente usa o senão separado, a gente usa ele quando é uma conjunção condicional. O que que é uma conjunção condicional? Quando ela é substituível por caso. Ou quando ela é uma conjunção integrante, quando eu consigo substituir todo o restante dessa oração, depois do senão, por isso estou aquilo. Toda vez que a gente consegue substituir ou por caso, ou por isso e aquilo, a gente usa o senão separado. Exemplo que a gente tem aí. Se não chover, irei encontrar meus amigos. Caso não chova, irei encontrar os meus amigos. A gente também tem um outro exemplo. Perguntei se não iriam chegar atrasados. Eu posso substituir toda a frase a partir do senão por isso. Perguntei isso. Por quê? O sentido é o mesmo numa conversa, quando alguém fala, perguntei se eles não iriam chegar atrasados, eu posso substituir por perguntei isso. O sentido continua ali, então eu uso senão separado. Quando eu tenho senão junto, a gente usa ele quando ele assume algumas funções nesse texto. Quais são essas funções? A gente tem a função de conjunção alternativa. Lembram que no senão separado a gente consegue separar por caso? Quando é o senão junto, a gente consegue substituir por caso contrário ou a não ser que. O exemplo que a gente tem aí é: devemos trabalhar, senão o contrato será cancelado. Precisamos trabalhar, devemos trabalhar. Caso contrário, o contrato será cancelado. Devemos trabalhar, a não ser que o contrato seja cancelado. Toda vez que ele tem essa questão alternativa, onde a primeira frase fala uma coisa e a segunda fala uma controvérsia, a gente usa o senão separado. Ele também equivale a uma conjunção adversativa, quando a gente pode trocar ele por mas, não é mais é adição, a gente vai ver isso. Quando eu posso trocar ele por mas, ele também é o senão junto. Vencemos a partida de futebol não por sorte, senão por competência. Toda vez que o mas ele vem depois da vírgula, mesmo substituindo, a gente tem uma conjunção adversativa. E aí eu uso senão junto. Vencemos a partida de futebol por sorte, mas por competência. O senão junto ele também assume a função de preposição, tendo o mesmo significado com exceção de ou exceto de. A quem, se não a ele, devo fazer referência durante a palestra? A quem, exceto a ele, devo fazer referência durante a palestra? Toda vez que eu consigo trocar por com exceção de ou exceto, é o senão junto. Ele tem função de substantivo masculino, que significa uma falha ou algum defeito. Minha namorada é quase perfeita, ela só tem um senão, ela só tem um defeito, ela só tem uma falha. Essa diferença que a gente está vendo é numa questão mais contextual.
Mas geralmente na hora da gente escrever, quando a gente conhece, não precisa decorar isso, quando a gente conhece, a gente entende a finalidade do senão que a gente quer usar, se é o senão junto, se é o senão separado. E aí sim a gente aprende a utilizar ele. Essas palavras que a gente está vendo nas expressões problemáticas não são palavras que vocês precisam decorar. Por quê? São mais usuais. Se eu utilizo essas palavras no meu dia a dia de maneira discursiva, de forma escrita, eu sei usar elas, geralmente correto. Por quê? São pronúncias iguais, senão e senão. O sentido muda mais na parte escrita. Então, a gente fica atento mais na questão escrita das expressões problemáticas. Talvez essas expressões, dentro de um contexto, fazem uma diferença. A gente tem umas atividades na apostila de vocês depois, que eu vou pedir para que vocês façam em casa, para que na próxima aula a gente discuta, para a gente entender principalmente isso na parte escrita. A gente tem também afim separado e afim junto. Toda vez que eu tenho o afim separado, a gente tem uma locução prepositiva. O que que é uma locução prepositiva? É uma locução que tenha funções de preposição. Ela indica uma finalidade, um objetivo. Lembram quando a gente fala que está flertando com alguém? Ah, tô afim de uma pessoa? Hoje em dia a gente usa ela nesse sentido também, de querer, de estar interessado ou estar disposto a ter algo com alguém. Mas ela também tem o mesmo significado em outras frases, e em alguns casos ela pode ser substituída pela preposição para. Quando a gente fala que está afim de alguém, a gente vai mandar uma mensagem, lembre-se, a gente não escreve afim junto mais, porque a gente entende que na linguagem informal esse afim é separado, porque estar disposto a alguma coisa. No exemplo que a gente tem aí, a gente fala, a gente tem, saiu da escola a fim de encontrar os amigos no clube. Qual a finalidade dele ter saído da escola? Para encontrar os amigos no clube. Então, é o afim separado. Toda vez que é uma questão de finalidade, a gente usa o afim separado. Você está a fim de procurar um novo emprego? Você está disposto? Você quer procurar um novo emprego? Se eu posso substituir por algo que eu quero, que eu estou interessado, ou por algum objetivo, eu uso o afim separado. Diferente do afim junto. O afim junto, ele é um adjetivo que significa algo que é igual ou semelhante. É um substantivo que indica que pertence, que indica algo que pertence ao mesmo grupo. Ele está relacionado diretamente à ideia de proximidade. Num é no querer, do estar disposto, no finalidade, no outro a gente tem afinidade, proximidade. E esse é o único que a gente consegue flexionar, passar ele para o plural. O afim separado, a gente não passa ele para o plural. A gente tem como exemplo, tiveram atitudes afins quando discutiram o caso do aluno reprovado. Tiveram atitudes semelhantes. Provavelmente estão falando de professores que tiveram a mesma atitude com o aluno. Então, foram atitudes iguais, semelhantes, próximas. São pessoas de espíritos afins, são pessoas de espíritos próximos, semelhantes. Algo entre esses espíritos conversa, então eles são entrelaçados, são iguais. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e afins. Geralmente, quando a gente fala sobre um grupo específico, ou vários grupos que pertencem a um outro grupo, a gente usa o afins, porque a gente entende que fazem parte desse grupo, são próximos, têm o mesmo sentido, são semelhantes. Outra expressão problemática que a gente geralmente vê na escola, e a gente aprende a regrinha do mal com U e mal com L. O mal com U eu posso substituir por bom, e mal com L eu posso substituir por bem. Tá certo? Certíssimo. A gente consegue adaptar isso no nosso dia a dia. Só que a gente também pode entender que o mal com U, ele é um adjetivo que significa algo ruim, algo de má índole, de má qualidade. Por isso ele se opõe a bom. Ele apresenta a forma feminina, má, e o mal com ele não tem essa forma feminina. Toda vez que a gente fala, trata-se de um mau elemento, pois distorce as verdades, a gente pode substituir. O sentido continua o mesmo, passando a frase para a parte positiva. Trata-se de um bom elemento, pois distorce as verdades. Se eu posso substituir por bom e a frase continua tendo o mesmo sentido, eu uso mal com o. E o mal com L, a gente pode usar ele de várias maneiras, também substituindo por bem,
Ou quando a gente entende que ele é um advérbio e ele significa algo irregular, algo que foi feito de forma inconveniente ou desagradável. O exemplo que a gente tem aí é a seleção brasileira jogou mal, por isso sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha. A seleção brasileira jogou bem, por isso sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha. Se eu posso substituir por bem, aí eu uso mal com L. Ele também pode atuar como substantivo e significar uma doença, uma moléstia. A dengue é um mal que tem assolado muitos estados brasileiros. E ele também pode ser uma conjunção que o tempo foi imediato após um acontecimento. Mal entrou na sala, pôs-se a gritar com todos os presentes. Aconteceu naquela hora. Eu estou no último minuto dessa gravação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar e mando o link para vocês agora para a gente continuar. Fechado? Fiquem atentos aí no WhatsApp, que eu volto em 2 minutinhos.